Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, sejam presentes em nossas vidas nesta noite, nesses momentos de celebração. É muito bom ter você aqui. Meu boa noite para todos vocês que já chegaram. Que a presença do Senhor seja renovada em seus corações. Compartilhe esse momento, marque outras pessoas para que elas possam estar também conosco, possam se ajuntar à nossa celebração, ao nosso culto. Então esteja compartilhando esse momento. Todos vocês são muito bem-vindos à celebração da Igreja Presbiteriana do Turf Clube, da sua igreja. Você que nos visita, não é? Seja muito bem-vindo, que você encontre entre nós espaço, momento para adorar ao Senhor. E eu gostaria mais uma vez de recomendar a você que nesse instante, ou nesses instantes, nesses momentos, você reservasse de uma forma especial esses momentos para cultuar. Que você reservasse esses momentos para estar na presença de Deus. Para que a sua casa seja igreja. Para que seus irmãos aí, a sua família, seja igreja. E você esteja num momento de celebração ao Eterno. Num momento de celebração, de culto a Deus. Reserve então esse momento. Se a sua TV estiver ligada, que seja para retransmitir, para você acompanhar, não apenas acompanhar, mas para você cultuar a Deus juntamente conosco, junto aí com a TV, na sala, fazendo essa celebração. Ou se não, que você então se desligue de todas as outras coisas e se ligue nesses momentos. São momentos de culto, são momentos de adoração, são momentos de celebração ao Senhor. Eu convido você a orar comigo nesse instante, a abaixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, para estarmos orando, para estarmos falando com o nosso bondoso Deus, nosso eterno Pai. Louvado e engrandecido sejam o teu nome, sejam a vida, a graça, o poder, a presença, aquilo que tu és, tudo que tu és, seja engrandecido por nós, os teus filhos, nesses momentos. Nós queremos te celebrar, nós queremos te cultuar, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa gratidão, os nossos louvores, com quebrantamento, com arrependimento pelos nossos pecados diante do Senhor, mas perdoados diante de ti, para que o Senhor seja adorado na beleza da tua santidade. Fala aos nossos corações, receba as nossas vidas que são postas diante do teu altar nesses instantes. Receba a nossa alegria, receba, ó Deus, o nosso culto, pois nós te celebramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos e fazemos assim no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu quero convidar você a ler a palavra comigo no livro dos Salmos, Salmo de número 8. É um salmo que celebra a grandeza de Deus e a dignidade do ser humano. E o salmo anterior, o Salmo 7, ele encerrou esse salmo com uma atitude de gratidão, dizendo: eu, porém,
renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor. Diante das adversidades, dos adversários, ele tomou uma decisão. Eu, porém, vou louvar ao Senhor, vou render graças ao Senhor. Tome também essa decisão. Diante de tudo que possa estar aí ao seu redor nesses momentos, que tentam tirar você dessa concentração do momento de Deus para a sua vida, que você diga: eu, porém, vou render graças ao Senhor. Eu, porém, nesse momento, quero celebrar ao Senhor. Eu, porém, nesse momento, quero cultuar ao Senhor. Tome essa decisão. E o Salmo de número 8 diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizestes, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os teus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O nome do Senhor é magnífico. O nome do Senhor é tremendo. O nome do Senhor deve ser adorado, deve ser celebrado, deve ser exaltado pelos teus filhos, pelos filhos dele. Você, nós, que somos filhos do Senhor, nos colocamos agora assim diante do Senhor para estarmos celebrando o nome dele. E diga: eu estou aqui, Senhor. Eu, porém, renderei graças ao Senhor. Eu, porém, quero engrandecer o teu santo nome, declarar o meu amor, expressar o quanto eu preciso de ti. Eu quero cultuar a ti e fazê-lo na beleza da tua santidade. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar
preciso tanto de ti, sou grato a ti. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz, com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória, 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 com glória coroai, ó raças, povos e nações, ao Rei divino Rai, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Aleluia! Quando cantamos com glória coroai, estamos declarando: o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Deus, e que a sua declaração dessa verdade para você seja de todo o seu coração, que você expresse de fato o quanto Deus é precioso e o quanto Deus é Rei e Senhor em sua vida. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença cante outra vez. Não há nada, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara,
a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, sim, Senhor. Tua presença, estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, vivo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és.
toca, Senhor, te adorarei, sim, eu te adorarei. Estás aqui, curando as multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaura corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és, sim, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Meu Deus, faz novo caminho. Meu Deus, nunca para, nunca para. Ele nunca para de criar. Ele faz nova história. Ele transforma vidas, transforma a sua história, os seus dias, porque Ele é Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, meu Deus, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, aleluia. Exalte ao Criador, ao nosso Deus, com fé e esperança, glorifique aquele que é e sempre será o eu sou, o El Shaddai. Aleluia, aleluia. Jeová Rafa, Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, estandarte, é o Senhor, o Emanuel. Aleluia, aleluia. Ele é Deus de milagres, Deus de promessas. Aleluia. Glórias sejam dadas ao teu grandioso e precioso nome, único, digno de ser adorado, de ser celebrado, porque só tu és Deus. Aleluia. Eu quero convidar você ainda a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, Timóteo 6:9.
Você quer ler também o versículo 8? 1 Timóteo 6, de 8 a 10. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Você tem sido rico porque você tem o que comer, com o que se vestir. Nós somos privilegiados. Paulo não está condenando a riqueza. Ele está nos alertando sobre o perigo dela, do querer ficar rico. Por que você quer ficar rico? Porque quando queremos, há uma tentação muito grande, há ciladas pela frente, há desejos, concupiscências, e elas são insensatas, perniciosas, e vão afogando em inquietações e preocupações o homem. Isso traz ruína, isso traz perdição. Por causa não do dinheiro, mas do amor ao dinheiro. Quando Paulo escreve também a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 17, ele fala: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona. E no versículo 18 ele diz que pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras, sejam generosos em dar. Se você está sendo abençoado com prosperidade, Deus o está fazendo para que você seja generoso em compartilhar, seja generoso em dar. É um momento agora em que eu gostaria, em que eu quero que você esteja refletindo nessa verdade. Não há problema em você querer ser próspero. Há alertas. Por que que você o deseja ser? É para você ser mais generoso ainda. Porque não precisa ser rico para ser generoso. Você já pode começar. Aquela viúva foi generosa porque deu tudo confiando nos cuidados do Eterno. Seja generoso. E aos ricos ele exorta: não sejam orgulhosos. Não depositem a segurança de vocês, a esperança de vocês na instabilidade da riqueza, da posse, da posição. Isso tudo pode falir, ruir. Mas no Senhor, em Deus, que a tudo nos proporciona, Ele tem nos dado o que comer e com o que nos vestir. Eu gostaria que agora você fosse generoso. Generoso. Separe a sua oferta. Separe o seu dízimo. Consagre-o ao Senhor. E você pode fazer isso. Nós não estamos no templo onde nós saímos e vamos até a frente ao gasofilaço para estarmos depositando no gasofilaço os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas você pode agora apanhar o seu valor, o seu envelope, ou um envelope, colocar a sua oferta, colocar o seu dízimo, oferte para missões, faça isso.
ou faça depois a sua transferência para a conta da igreja e nós nos comprometemos com isso, enviar para os missionários que estão carentes, necessitados nesses dias. Seja generoso. Então apanhe o seu envelope, coloque diante do Senhor e nós vamos orar. E vamos consagrar. Consagrar é colocar à parte, separar, declarar santo, especial. Esse aqui é do Senhor. E faça isso também com a sua vida. Faça essa declaração com a sua vida e diga: eu quero estar diante do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Tudo que somos, tudo que temos, queremos ofertar a ti, Senhor. Tudo que há em nós, ofertamos ao Senhor, reconhecendo que ainda é pouco, muito pouco, se comparado ao que temos ganhado de ti. O Senhor tem sido bom, generoso para conosco, e nós te agradecemos por tua preciosa bondade para conosco, teus filhos. Bendito, exaltado seja sempre o teu grandioso nome, e nós fazemos assim, em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Abençoa os meus irmãos, consagra, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, sobre o que eles separaram para o Senhor, que haja bênção sobre eles dia após dia, por causa da tua graça e da tua bondade, que são sempre presentes em nossas vidas. Amém. Atos 2, a partir do versículo 42. Atos 2, a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor,
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que Deus esteja nos abençoando e nos dando entendimento da palavra dele nesses instantes. Meus irmãos, nesses dias, quando eu converso até mesmo com outros pastores, uma grande inquietação, preocupação dos nossos corações tem sido como permanecer igreja nesses dias. Como que as ovelhas, as nossas ovelhas, o rebanho, tem permanecido igreja nesses dias. Durante o processo de revelação, nós precisamos entender bem o que é igreja. Porque nós continuamos confundindo muito a igreja com o templo. Preste atenção, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus mandou que o povo fizesse um tabernáculo. Esse tabernáculo não tinha um lugar fixo. Esse tabernáculo, ele era montado quando a nuvem parava. Quando o mover de Deus parava, então o povo parava. Ali o tabernáculo era montado e ali eles cultuavam, eles sacrificavam. Mas, de repente, a nuvem podia se mover. E quando isso acontecia, eles tinham que desmontar o tabernáculo. Quando Davi teve o pensamento, ou a ideia, o desejo de construir o templo, Deus não quis. Deus não foi do desejo de Deus. Deus não pediu a Davi que construísse e nem pediu a Salomão que construísse templo algum, um lugar fixo, um lugar parado, para que eles se reunissem. Deus não aprovou a ideia, o desejo de Davi. E depois permitiu que Salomão construísse o templo, mas com o aviso de que ele não habitava em templo feito por mãos humanas. Depois, quando Jesus se manifestou, ou seja, o Deus encarnado, Deus revelado, Jesus foi ao templo, o templo construído pelo homem, e ele disse que ele destruiria aquele templo e o reconstruiria em 3 dias. O templo, portanto, não é um lugar, não é um prédio. A igreja, a eclesia, ela está em movimento, são os chamados para fora, são aqueles que estão em movimento. Por isso, quando nós lemos a palavra templo, principalmente nos evangelhos e agora em Atos, nós podemos confundir templo com igreja e igreja com templo. Então nós temos que entender isso. Nesse texto que nós lemos, a descrição que nós temos aí é a descrição da igreja e não do templo.
da igreja que vai diariamente, unanimemente ao templo, mas que não precisa do templo para ser igreja. Se você observar no capítulo 3, no versículo 1, Pedro e João foram ao templo. Ali não estava descrita a igreja. Ali estava o antigo lugar construído para os sacrifícios dos judeus. A igreja descrita aqui nesse texto de Atos, do capítulo 2, ela já tem 3.000 membros que não caberiam naquele templo, no templo daqueles dias. Agora, nós precisamos observar então alguns detalhes, porque nesses dias de pandemia, tenho observado desânimo na vida de muita gente que necessita do lugar. Eu não estou falando com isso. Eu tenho saudade do templo. Eu tenho saudade da igreja. Eu desejo muito que tudo isso passe logo e estejamos nos encontrando no templo, no lugar onde há a reunião do povo de Deus, no lugar onde a igreja se reúne, onde a igreja se encontra, onde o corpo de Cristo está. No entanto, eu percebo que há muitos irmãos que estavam dependentes do lugar para a renovação da comunhão com Deus para a semana. A igreja, o lugar, era uma espécie de lugar que refaz as forças. É o único lugar onde você tinha comunhão com Deus. Era o único lugar onde você orava, o único lugar onde você lia a Bíblia. E eles estão agora perdidos, sem ambiente. Gente que durante a semana não sabe o que é cultuar a Deus, não sabe o que é dobrar os joelhos diante do Senhor, não sabem ser templo, ser igreja, estar na presença do Pai e glorificar a Deus. E aí nós temos que observar alguns detalhes do contexto desse texto que nós lemos. As reuniões eram feitas em casas. Todos os dias eles continuavam a reunião, tendo a reunião deles, sendo realizadas no templo, o partir do pão no templo, mas agora também as reuniões eram feitas em grupos. Esses grupos faziam parte de um grupo maior, ao qual se diz que foram acrescentados 3.000 pessoas. Eram considerados desse grupo aqueles que se arrependiam dos seus pecados e eram batizados. Ou seja, iam pertencer à igreja. Esse grupo tinha uma liderança. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em Atos 6, nós vamos encontrar a liderança ensinando e diante dela sendo colocadas as ofertas sendo colocadas aos pés dos apóstolos. Mas para que observar esses detalhes? Porque nós temos vivido nesses dias o desejo de independência da igreja. Gente que está dizendo que não precisa, que descobriu então agora, que não precisa de igreja, que pode ser crente sem liderança, que pode ser crente cristão, independentemente de comunhão com o corpo. Como pode a mão dizer para o corpo, eu não preciso de ti?
o olho dizer para a mão, eu não preciso de ti, eu posso viver separado. Separado, você não é igreja, você é membro do corpo, você é membro da igreja, um membro que, juntando-se a outros membros, compõe a igreja. Você está enganado se você pensa que pode ser cristão separado da igreja, separado de uma liderança, vivendo uma espécie de freelance de cristianismo distante do Cristo, do corpo de Cristo, da reunião da igreja. E eu percebo que essas pessoas geralmente são pessoas que nasceram num lar evangélico. Sabe por quê? Porque elas têm todos os princípios, mas se aborreceram um dia com a liderança, se aborreceram um dia com algum irmão, com a comunhão da igreja, se decepcionaram com alguma coisa. Agora, aquele que se arrepende dos seus pecados e o faz na idade adulta, esse não se torna um desigrejado. Ele sabe que ele precisa da igreja. A estatística hoje diz que está crescendo o número de crentes não praticantes. Assim como há na estatística os católicos não praticantes, agora também já há crente não praticante. São pessoas que procuram a espiritualidade, são pessoas que dizem crer em Jesus Cristo como Salvador, mas estão revoltadas com a religião. E eu digo que é possível mesmo que se fique revoltado com a religiosidade, estão revoltadas com o templo, com a construção, e não querem nada com esses dois. São pessoas que querem o título de evangélicos, de cristãos, mas não querem uma liderança sobre eles. Eles querem estar submissos a si mesmos e não a uma instituição religiosa. Não querem estar submissos à igreja, a Jesus Cristo, ao corpo de Cristo. Então entenda isso. Por que você precisa entender isso? Por que nós existimos como igreja? Por que nós existimos como corpo de Cristo? Por que sozinho eu não sou igreja? Por que eu preciso de você? Por que nós precisamos estar juntos? Por que você deve fazer parte da igreja, do corpo de Cristo? Qual é a importância e relevância da igreja? Preste atenção no que esse texto nos ensina. Ele nos ensina que igreja é aquela que persevera no Evangelho de Cristo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Crer em Jesus, quase todo mundo crê. A Bíblia diz que o diabo também crê. Esse grupo diz crer em Jesus. Mas crer em Jesus não é o bastante, pois aquele que crê em Jesus faz a vontade de Jesus, obedece à vontade de Jesus, pratica os mandamentos de Jesus. Portanto, não é apenas em crer em Jesus, mas no que você crê. Você crê no Evangelho de Jesus? E o que é o Evangelho de Jesus? Nada mais é de que declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida
e que você lhe é submisso. O Evangelho é o anúncio das boas novas de que em Cristo Deus estava reconciliando consigo os pecadores. Uma igreja, ela sabe que é pecadora, mas reconciliada com Deus. Ela sabe que os seus irmãos, que os outros membros também são pecadores, mas perdoados e justificados em Cristo Jesus. O homem, portanto, cristão, ele tem uma boa nova a anunciar. Ele tem que anunciar que ele é pecador regenerado em Cristo Jesus. É na igreja e com outros irmãos que você celebra a comunhão, que você celebra a Eucaristia, que você come o pão. Quando nós celebramos a ceia, ainda que nesse tempo online, você a celebra na comunhão com outros irmãos, nós estamos juntos, você está junto com a sua família, você está em família, você não pode, pelo menos não deve, apanhar um pão, apanhar um vinho e se sentar num lugar sozinho e dizer que você vai celebrar o corpo de Cristo, porque ali não está o corpo de Cristo. O corpo de Cristo são pedaços que foram feitos. E um pedaço sou eu, um pedaço é o seu irmão, outro irmão. Que, conquanto sejam pedaços, são a mesma essência. Pão, corpo. Igreja de Jesus Cristo. O texto também nos ensina que igreja persevera em oração. Como a necessidade de que estejamos nesses dias juntos em oração. Havia perseverança na oração, temor, e muitos milagres eram realizados pelos apóstolos. Diz o versículo 43, uma igreja é feita de pessoas que se mantêm na esperança de que através da oração milagres podem acontecer a qualquer momento, sinais de Deus podem acontecer a qualquer momento, que mesmo que estejamos passando por uma pandemia, mesmo que estejamos passando por tantas perdas, de vez em quando o Senhor tem nos surpreendido com um milagre. De vez em quando alguém sai do coma, sai do estado de estar entubado, acorda, volta a respirar, volta à vida. Quantos nós pensamos que, tendo sido entubados, já era o fim, mas nós perseveramos orando. E de repente, quando a igreja persevera em oração, ela persevera crendo que o milagre pode acontecer, porque ela teme ao Senhor. Eu percebo que hoje não há mais temor. Temos perdido o temor ao Senhor. Você deve, até mesmo no momento de uma live, é momento de culto, é momento de você ter reverência, temor ao Senhor. Eu tenho visto pessoas que não assistem da nossa igreja, que não estão presentes em lives alguma, simplesmente porque dizem que não gostam, não suportam, não têm paciência. Eu digo que essas pessoas, e não estou aqui fazendo um julgamento, essas pessoas perderam foi o
temor a Deus, porque quando nós nos aproximamos para cultuar a Deus, ainda que seja por uma live, ainda que seja ouvindo um rádio, ainda que seja em qualquer lugar, e nós nos curvamos, nós nos prostramos, o nosso coração se derrama. Meus irmãos, quantas vezes sozinho no meu gabinete, no escritório, transmitindo a live, eu testemunho isso de todo o meu coração, fui invadido pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus naquele lugar, que com certeza foi transmitida também para vocês, que vocês vivenciaram essa presença. Sabe por quê? Porque é preciso que estejamos nos aproximando do Senhor em oração. Nos encontramos toda semana em oração, em louvores, nos colocando diante do Senhor, para estarmos buscando Ele como igreja, Não podemos banalizar o sagrado, perdendo na alma a reverência, porque enquanto não estamos aqui online, aonde estamos? Será que você que diz que não gosta desse momento, enquanto não está aqui nesse momento, está no seu quarto com os joelhos dobrados e buscando o Pai em secreto, adorando em espírito e em verdade? Se você faz isso, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu vejo e percebo são que pessoas estão substituindo, e aí ficam procurando um lugar, ficam procurando um templo, ficam procurando um ajuntamento, um encontro, porque necessitam disso. Aqui está a igreja, separados, mas aqui está a manifestação do corpo de Cristo, que se coloca em oração, em temor e na expectativa de sinais. Sinais, maravilhas podem acontecer porque você tem orado, porque você tem se colocado na presença do Senhor, tem esperado em igreja, com a igreja no Senhor. Também esse texto nos ensina que uma igreja, ela existe para aquecer o nosso coração em comunhão. Ela existe para aquecer o nosso coração em comunhão. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O evangélico não praticante acaba sendo um ser isolado em suas próprias convicções, nos seus próprios desejos. Uma coisa é crer e outra coisa é você crer junto com aquele que também crê, mas que é diferente de você. Ele também crê, só que ele é diferente de você, mas tem o mesmo propósito, o mesmo desejo. Templo é o lugar onde sabemos que todos nós somos pecadores, dependentes da graça de Deus, e a igreja, ela é essa manifestação da aceitação, do perdão, do ter em comum, desse encontro que fazemos aqui entre irmãos, amigos. Como eu fico satisfeito. Por exemplo, no culto de vigília, eu compartilhei isso com os irmãos. Eu disse para minha família, eu pensei que quando eu fosse entrar às 23 horas e 15 minutos do dia 31 de dezembro, eu pensei que eu ia estar sozinho, com pouquíssimas pessoas. Mas ao entrar, de repente foram aparecendo os nomes, e eu fui louvando ao Senhor por cada nome, cada irmão que eu via chegando.
E depois que terminou a live, eu fui observar o número de pessoas que tinham assistido aquele momento. Já estavam com mais de 200 pessoas que acompanharam. O alcance já estava com mais de 700 pessoas. No outro dia, já havia um alcance de quase 2.000 pessoas alcançadas por aquele momento de celebração. É um momento, portanto, em que nos encontramos. Por quê? Porque segundo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16, diz que nós somos santuários, o santuário do Deus vivo. E ele disse, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus está andando entre nós, Ele é onipresente, Ele está aí com você, Ele está aqui comigo, Ele está conosco, Ele é presente em nossas vidas, porque Ele disse, eles são o meu santuário vivo, vivo, do Deus vivo, eu sou o Deus deles, estarei no meio deles e entre eles. Deus habita no meio dos louvores, aleluia. Em último lugar, a igreja existe para receber aqueles que são acrescentados ao Senhor. Uma igreja simpática, alegre, abençoada e abençoadora, ela recebe aqueles que o Senhor vai enviando. Muitas pessoas estão participando dos cultos porque tomaram conhecimento aqui online. Algumas pessoas escreveram no Facebook da igreja perguntando como a igreja tem realizado os seus cultos. Estou morando em Campos, estou morando próximo da igreja, gostaria de fazer parte dela. Como que eu faço? E nós temos respondido. Outro dia uma pessoa me fez essa pergunta, eu falei, e depois eu vi quando ela entrou na live, num domingo, e eu a recebi com alegria, saudando-a. Que precioso momento é esse de comunhão e de receber outros. Um grande problema nosso é que nós nos esquecemos de onde nós viemos. Considerai o vosso passado, diz Ageu 1:5. E também no versículo 7. Quem são esses? E de onde vieram? É a grande pergunta lá de Apocalipse. Esses são os que vieram da grande tribulação. Esses são os que vieram, não simplesmente de uma grande pandemia, mas da grande tribulação. Mas não é porque eles vieram de uma grande tribulação que eles estão diante do Cordeiro. Não, mas porque eles tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, razão pela qual se acham diante do trono. É o sangue do Cordeiro. É aqui que o Pai vai acrescentando. É lá também, no templo, que nós vamos recebendo. Eu anseio, desejo pelo dia em que retornaremos, sem limitações, sem mais esses cuidados de não poder dar um abraço, não poder dar um beijo, um ósculo santo no irmão. Eu anseio por esse dia em que vamos poder receber os irmãos e vamos receber também outros, em nome de Jesus. Com grande poder,
os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Havia abundante graça. Nesses dias e nesse tempo, eu quero convidar você a não se esquecer que você é igreja, que você faz parte do corpo de Jesus Cristo. Exortar a você a ter cuidado com o desânimo, para que você não se acomode e acabe achando que você não precisa de live, de culto, e acabe achando que nem precisa de lugar, de templo, que você pode ser crente sozinho. Não. Você faz parte do corpo. Juntos nós perseveramos. Juntos nós oramos. Juntos nós buscamos. Juntos nós recebemos sinais e maravilhas. Juntos nós recebemos aqueles que são acrescentados pelo Senhor. Portanto, arrependa-se diante do Pai, arrependa-se diante do Senhor, coloque sua vida na presença dEle. Tenha anseio, deseje esse momento de encontro, ainda que online. Deseje esse momento, diga: eu vou me encontrar com meus irmãos. Mais que isso, eu tenho uma hora marcada de encontro com o Senhor. Você lembra daquele louvor? Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. O encontro seu é com Deus. Deus está aí, Deus está presente. Desfrute da presença dele com temor, com gratidão, com reverência. Lembre-se, juntos somos igreja de Jesus. Juntos, no meio dos louvores, ele habita, ele está conosco, ele passeia entre nós. Renove o seu ânimo, renove a sua adoração. Abaixe a sua cabeça agora, feche os seus olhos. E talvez você esteja precisando dizer: Pai, obrigado porque o Senhor me trouxe essa exortação, essa admoestação nesta noite. Eu estava me adaptando, me acostumando sem um lugar. Eu já não queria sequer mais, estava cansado de lives. Mas eu confesso que eu estava ficando cansado, era do Senhor. Eu não estava buscando mais o Senhor, porque não estava dedicando o meu tempo ao Senhor. Então, faça essa oração agora, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E fale assim com o Senhor. E eu gostaria que você soubesse que isso não é apenas o meu pensamento, mas é o que eu vejo como palavra de Deus, como verdade de Deus para as nossas vidas. Diga: Senhor, eu me arrependo e eu quero viver como igreja, em igreja, para que o meu encontro não seja dependente apenas do templo. Eu compreenda que aqui também há templo, há igreja, mas eu também anseio. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Será grande alegria
quando estivermos dando essa notícia, acabou, vamos retornar ao templo. Mas no templo, quem estará lá será a igreja viva de Jesus Cristo, Senhor. Recebemos a Tua palavra com temor nesta noite, Pai. Recebemos a Tua palavra com gratidão. Recebemos a Tua exortação com alegria. A Tua admoestação como incentivo. Para que o nosso ânimo e o nosso temor ao Senhor estejam sendo constantes diante de Ti. Bendito e exaltado sejam sempre o Teu santo nome e a glória do Senhor sobre nós. E a presença do Senhor entre nós. Perdoa os nossos pecados. Continua visitando os nossos irmãos e falando aos nossos corações. Obrigado pela Tua palavra hoje. Continua conosco nesta noite. Que estejamos, ó Deus, continuando o nosso culto em vida. Que amanhã, pela manhã, ao renovar das misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, sejamos fiéis ao Senhor durante todo o dia, conscientes da Tua presença e de que a nossa vida é culto ao Senhor. Que o Senhor assim vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o precioso e eterno, gostoso, presente amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a unção, a alegria, o poder do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todos aqueles que espalhados nas nações invocam e glorificam e aguardam o dia do Senhor hoje e para sempre. Amém e amém.